Olá. Continuando com as propriedades da função entropia. Se eu tiver uma função contínua de um espaço compacto, então para qualquer cobertura aberta alfa e todo o número k, vale que a entropia topológica da transformação em relação a késimo refinamento da cobertura é a mesma coisa que a entropia topológica da F em relação à cobertura original. Porquê? Bom, porque se eu olhar a entropia topológica, se eu olhar o késimo refinamento transformado pela dinâmica, então eu tenho o késimo refinamento somado com o f menos 1 do késimo refinamento, etc., somado com o f menos n mais 1 do késimo refinamento, e eu tenho que, aqui, eu tenho o enésimo refinamento do késimo refinamento, ok? E de fato isto aqui é a mesma coisa então que alfa n mais k, certo? É o n mais késimo refinamento. Então, a entropia topológica de F em relação ao késimo refinamento da alfa é a mesma coisa que este limite aqui da entropia topológica de alfa k por sua vez n elevado a n, ou seja, do enésimo refinamento do késimo refinamento. Nós já vimos que isso é a mesma coisa que o n mais késimo refinamento. E logo, isto aqui é uma subsequência do limite que define a entropia topológica de alfa. Ou então nós podemos simplesmente multiplicar e dividir por k menos n, por k mais n, e vemos que o primeiro fator k mais n sobre n vai para 1 quando n é para infinito, e este segundo fator é exatamente uma subsequência da definição da entropia topológica do F em relação a alfa. Okay? Então nós temos esta igualdade como enunciado do lema. A partir daqui nós podemos provar o seguinte: se eu tiver uma função contínua no espaço compacto, de novo, então a entropia topológica do késimo iterado da F é k vezes a entropia topológica da F. E se tiver um homeomorfismo, então o k pode ser positivo ou negativo. Então o késimo iterado da F para um homeomorfismo positivo, um iterado para trás ou para a frente, é igual a módulo de k vezes a entropia topológica da F, para todo o k inteiro, positivo ou negativo. Okay? Então, para provar isto aqui, eu pego a definição da cobertura, a definição da entropia topológica para o késimo iterado, que vai obrigar a fazer refinamentos com iterados de fk. Então eu vou trabalhar com as pré-imagens do fki de alfa. Tenho esta expressão aqui. Okay? E depois eu observo que eu posso pegar neste alfa e refiná-lo por k. Eu posso substituir este alfa por alfa k. Okay? E claro, a entropia desta cobertura é uma cobertura mais fina, a entropia cresce. Então, esta expressão que nos dá a entropia topológica do fk em relação a alfa, pela definição, é menor ou igual que este limite aqui. Mas este limite aqui é exatamente a entropia topológica de uma cobertura que corresponde a alfa elevado a kn. Isto corresponde a trabalhar com kn refinamentos de alfa. Okay? Então isto aqui é alfa kn. Porquê? Por causa do algoritmo de divisão. Porque eu tenho aqui os múltiplos de k e aqui eu tenho os restos pela divisão por k. Então tenho todos os múltiplos de k até n menos 1. Vai de 0 a k, 2k, 3k, etc. até n menos 1 vezes k. E depois eu tenho aqui os restos de 0 a k menos 1. Somando tudo isto, eu tenho todos os números de 0 até
N vezes K. Ok? Menos 1, de facto. Né? Então, isto aqui é a mesma coisa que trabalhar com o alfa Kn-ésimo refinamento. Então, o que eu posso fazer é multiplicar d por K, este 1 sobre N, e fico com esta expressão. K vezes o limite de 1 sobre N, K vezes o H, a entropia do refinamento Kn-ésimo de alfa. Mas isto é exatamente K vezes a entropia topológica de alfa, porque o que está aqui em vermelho depois do limite é apenas nada mais do que uma subsequência, né, da sequência que define a entropia topológica do F em relação a alfa. Eu tenho este menor ou igual aqui no caminho, então a entropia topológica da Késima potência em relação a alfa é dominada, é menor ou igual que K vezes a entropia topológica de F em relação a alfa. Uma das desigualdades está demonstrada. Para a segunda desigualdade, sabemos que K vezes a entropia topológica da F é o supremo, é K vezes o supremo da entropia topológica de F em relação a alfa, para toda a alfa. Isto é a mesma coisa que o supremo de K vezes a entropia topológica em relação a alfa, para toda a alfa. Okay? E isto, a entropia topológica de F em relação a alfa, vezes K, é a mesma coisa que a entropia topológica de FK em relação a Késimo refinamento de alfa. Porquê? Bom, porque esta coisa em vermelho é exatamente a relação que nós temos aqui. Isto aqui é o refinamento de alfa, né? O Késimo refinamento de alfa, e aqui é a entropia do FK alfa. Okay? Se nós observarmos aqui, ou seja, FK, né? A entropia de FK em alfa K é igual a K vezes a entropia topológica de F alfa. Então nós obtemos esta expressão aqui para K vezes a entropia topológica de F alfa. Okay? Faz parte da passagem anterior, daquela igualdade que envolve o vermelho no slide anterior. Bom, a partir daqui, observemos que isto, né, é o supremo das entropias topológicas sobre uma certa família de coberturas. Né? Então isto é menor ou igual que o supremo sobre todas as coberturas, que é a entropia topológica de FK. Okay? Então nós obtivemos a desigualdade inversa. K vezes a entropia topológica de F é menor ou igual que a entropia topológica da Késima potência de F. Então provamos a igualdade que está no enunciado, supondo aqui que nós não usamos a inversa da F, portanto, supondo que o K é maior ou igual que 1. Se a F for invertível, no caso um homeomorfismo, uma transformação contínua invertível com inversa contínua, então a entropia topológica do F-1 de alfa, né, isto é uma transformação, né? Eu vou aplicar a definição, aqui em vez de trabalhar com as pré-imagens, eu vou trabalhar com as pré-imagens de alfa, mas as pré-imagens da transformação F-1, que é a transformação F. Então eu tenho aqui o refinamento com F e de alfa, mas isto é a mesma coisa que o refinamento anterior, o alfa n, iterado para a frente por n-1 iterados da F. Ok? Fácil de verificar. Certo? Então o que acontece é que esta entropia, aqui, esta entropia, como F é um homeomorfismo, né, é exatamente a mesma que a entropia só da alfa n, né, retirando a função F. Porquê? Porque isto é apenas como isto é um homeomorfismo, né? O número de elementos das coberturas e das subcoberturas não se modifica quando eu passo um homeomorfismo aqui. Okay? Então isto é a mesma coisa que este limite, isto é a entropia topológica de alfa. Ou seja, a prova agora está completa, né? Porque eu provei que sempre que eu ando para trás, se eu trabalhar com um F menos K, isto é a mesma coisa que a entropia topológica do FK. Ok? Por qualquer cobertura alfa. Isto prova o lema completamente.
O enunciado do princípio variacional, agora, pode ser apresentado. É o seguinte: a entropia métrica, né, que nós já estudamos em slides anteriores, ela está dependente da escolha da medida. A medida de probabilidade invariante pela transformação. A entropia topológica depende apenas da transformação contínua e da topologia do espaço. A relação entre as duas noções é estabelecida pelo chamado princípio variacional da entropia, que diz o seguinte: se eu tiver uma aplicação contínua num espaço métrico compacto, então a sua entropia topológica é igual ao supremo das entropias métricas sobre todas as medidas invariantes. Ok? Veremos mais tarde, nós não vamos ver a prova disto aqui, mas vamos ver mais tarde um princípio variacional para a pressão topológica que generaliza este resultado, okay? E cuja prova, em particular, prova este princípio variacional para a entropia. Consequências do princípio variacional, muito importantes, é o seguinte, né? Como consequência do princípio variacional, a entropia topológica é igual à entropia topológica da F restrita ao conjunto dos pontos recorrentes. O conjunto dos pontos recorrentes é um compacto invariante, né? E eu posso, é um espaço métrico compacto, eu posso definir a entropia topológica no conjunto dos pontos recorrentes. Lembra que os pontos recorrentes é o fecho do conjunto dos pontos tais que o ponto está no seu próprio ômega limite. Ok? Este é um conjunto compacto, é fechado de fato, né? E ele estamos num espaço compacto, logo este é um espaço compacto também, e ele é invariante pela F. Okay? Então a entropia topológica da F neste espaço compacto, neste subespaço, no conjunto dos pontos recorrentes, coincide com a entropia topológica da F no espaço inteiro. Porquê? Bom, porque pelo teorema de recorrência de Poincaré, nós sabemos que toda a probabilidade invariante está suportada nos pontos recorrentes. Okay? Logo, né, trabalhar com a entropia topológica via o princípio variacional ou com a entropia topológica restrita aos pontos recorrentes vai nos dar o mesmo número. É o supremo sobre as mesmas quantidades. Okay? Acrescentemos um novo conceito. O conjunto não errante, o ômega de F, né, é o conjunto dos pontos tais que toda a vizinhança U, e para qualquer N, existe um iterado maior do que N, de tal forma que a vizinhança U é enviada em uma vizinhança que intersecta a U inicialmente. Ou seja, existe algum ponto na vizinhança U que retorna à própria vizinhança U para um N arbitrariamente grande. Okay? Em particular, reparem, os recorrentes são não errantes. Okay? Um ponto recorrente, um ponto que pertence ao seu próprio ômega limite, claramente satisfaz a condição de ser não errante. E se eu tomar o fecho, né, de fato este conjunto é fechado, fácil de verificar, então os pontos recorrentes estão contidos nos pontos não errantes. Resulta que, pelo teorema da recorrência de Poincaré, a medida do conjunto dos pontos não errantes também é medida total. Ok? Então o ômega também é um fechado, portanto é compacto, e F invariante. Então a entropia, podemos dizer também que a entropia topológica da F coincide com a entropia topológica da F restrita aos não errantes. Ok? Porque todas as medidas invariantes da F estão suportadas também dentro do conjunto não errante. Né? Então, de novo aplica o princípio variacional e o supremo que aparece no princípio variacional no caso da entropia topológica da F ou na entropia topológica da F restrita ao não errante são os mesmos números, é a mesma família. Okay? Em particular, se o conjunto dos pontos não errantes for finito, então a entropia topológica da F tem que ser nula, né? Porque ela fica restrita a uma transformação num conjunto finito, que nós já vimos que sempre tem entropia topológica nula. Este é o caso dos diffeomorfismos de Morse-Mel, okay? Onde, por definição,
Morse-Mel significa que o conjunto não errante é finito e é formado por pontos fixos ou periódicos hiperbólicos, ok? E todos os pontos periódicos hiperbólicos distintos, né, em órbitas distintas no não errante, têm variedades instáveis e estáveis que são transversais umas às outras. Tá? Isso é a definição de ser um conjunto Morse-Mel. Então, esse espaço de diffeomorfismos, que se sabe que é um aberto dentro do conjunto de todos os homeomorfismos, diffeomorfismos, com topologia C1, esse conjunto é um conjunto aberto de diffeomorfismos que tem uma entropia topológica nula. Tá? Então, é um caso que nós podemos deduzir usando consequências do princípio variacional. Uma outra coisa muito interessante que para vocês entenderem precisam de estudar a teoria não uniformemente hiperbólica, também conhecida como a teoria de Pesin, que inclui as noções de expoente de Lyapunov, teorema ergódico multiplicativo de Ocelleret, para entenderem a demonstração deste teorema aqui, o teorema de Katok, né? E isto é apresentado no meu curso, podem ver o meu curso de teoria ergódica diferencial, que também já tem os vídeos, as videoaulas prontas. Então, dizemos que uma ferradura para um diffeomorfismo é um compacto invariante, lambda, que admite uma certa partição finita em K compactos disjuntos. Portanto, o lambda é uma união de compactos disjuntos, finitos, tal que esses compactos, né, eles são ciclicamente permutados, que é o que isto significa aqui, e quando eu fixo um deles, né, e fecho o ciclo da permutação, eu tenho K compactos, então o FK de um dos compactos vai desse subcompacto nele mesmo, né, eu acrescento a condição de que ele é topologicamente, deve ser topologicamente conjugado a um certo shift com número finito de símbolos, é conjugado a um deslocamento bilateral com número finito de símbolos. Isso é uma ferradura. Uma ferradura, então, é este compacto invariante que se decompõe em número finito de compactos ciclicamente permutados, e quando eu fecho o ciclo da permutação, eu tenho uma conjugação topológica, um deslocamento com número finito de símbolos. Okay? Com Katok, em 1980, publicou o seguinte resultado: se eu tiver um diffeomorfismo de classe C2 de uma superfície compacta com entropia topológica positiva, então esse diffeomorfismo tem que ter uma ferradura. Okay? Também conhecida uma ferradura de Smale ou um horseshoe, né? Em inglês. Okay? Então, a entropia topológica positiva para um diffeomorfismo de uma superfície compacta garante, desde que eu tenha um diffeomorfismo com uma suficiente classe de diferenciabilidade, de fato precisa de ser C1 mais alfa, no mínimo. Então, nessa condição, a entropia topológica positiva garante a existência de uma ferradura, que é uma propriedade dinâmica muito forte. Uma outra noção interessante que nós podemos aproveitar a entropia topológica para pensar no assunto é o seguinte: uma transformação contínua num espaço métrico compacto que tem uma única medida de máxima entropia, tá? Só temos uma única medida μ que realiza o supremo das entropias métricas e que, portanto, é igual à entropia topológica pelo princípio variacional. Portanto, uma transformação contínua que tem uma única medida de máxima entropia chama-se intrinsecamente ergódica, e μ, a medida invariante que realiza a entropia topológica, é a medida intrínseca de f. Okay? Então, um lemazinho é que a transformação, que esta medida, a medida intrínseca de f, tem que ser ergódica. Ok? Por que ela tem que ser ergódica? Porque se ela não fosse ergódica, eu poderia quebrá-la em duas medidas invariantes, duas medidas invariantes que são diferentes da medida μ, que são estritamente diferentes da medida μ, e pela entropia, pela propriedade afim da entropia métrica, a entropia
da minha medida μ seria uma combinação linear convexa das entropias métricas dos vários pedaços, dessas decomposições, da μ1 e da μ2. Né? E se a μ fosse a única medida de máxima entropia, então as entropias de μ1 e de μ2 teriam que ser estritamente menores que a entropia da μ. Ok? Certo? Mas então eu deveria ter que a entropia da F teria que ser como a μ de F. Não é? É uma combinação linear convexa daquela entropia da μ. Então a entropia da μ seria menor ou igual que o máximo das entropias da HMI. Ok? É fácil ver por causa desta relação. Né? A entropia da μ é μ de A vezes a entropia da μ1 mais μ de x menos A vezes a entropia da μ2. Então, certamente ela é menor ou igual que o máximo entre a entropia de μ1 e de μ2. Mas, cada uma, a entropia de μ1 e de μ2, são estritamente menores que a entropia da F. Então, concluo que a entropia da F é estritamente menor que si mesma. Absurdo, uma contradição. Ok? Naturalmente, então, concluímos então que a medida, né, tem que ser ergódica, ela não pode ser decomposta deste jeito. Então, naturalmente, um sistema unicamente ergódico, né, automaticamente é intrinsecamente ergódico, porque a única medida tem que ser a medida de máxima entropia, pelo princípio variacional. Né? No livro do Ricardo Manhã, Teoria Ergódica, nós podemos encontrar uma prova de uma outra afirmação que todo o difiomorfismo de Anosov é intrinsecamente ergódico. Okay? Um sistema de Anosov, com a sua medida intrínseca, de fato, ele é ergodicamente equivalente a um deslocamento de Bernoulli, com a sua respectiva medida intrínseca que nós vamos ver daqui a pouco. Okay? Um sistema de Anosov é um sistema hiperbólico em toda a variedade onde ele está definido. Tá? Não vou trabalhar com isso aqui neste curso de Teoria Ergódica. Uma outra coisa que nós podemos ver é uma versão da noção de partição geradora para a entropia topológica. Okay? Nós veremos isso nos próximos vídeos.